Seria este o início do fim da Champions League? Neste fim de semana, domingo agora, tivemos a revolta de torcedores pelo mundo todo, porque, enfim, a Superliga Europeia saiu do papel. O que é ela, primeiramente? A Superliga Europeia é uma competição de clubes organizada, montada pelos principais clubes da Europa hoje. Atualmente são 12 clubes formando a liga, a ideia é ter 15, ainda faltam mais 3 aí para entrar como criadores, ainda estão buscando mais 3, mas até o momento os 12 fundadores que a gente tem, são a Inter de Milão, Juventus, Milan, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid e o Big Six inglês, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Liverpool. Vamos tentar compreender os principais pontos, porque é muita coisa acontecendo em pouco tempo. É reunião da UEFA, é reunião dos clubes envolvidos. Essa liga é encabeçada pelo Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e o objetivo dessa liga é confrontar a Champions League, por não concordarem com algumas questões da Champions e tudo mais. Então, essa liga vem para confrontar a Champions. E como eu havia citado, a ideia é ter 15 equipes comandando a liga. Até agora são 12 que eu citei, e a gente vê a ausência de equipes alemãs, equipes francesas, tudo porque eles foram contrários à ideia. Eles não concordaram, então por isso a gente tem a ausência, por exemplo, de equipes como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, aí nessa Superliga Europeia. E óbvio que além das equipes alemãs quanto as francesas, quem também não gostou nada dessa ideia, dessa nova liga que vem surgindo aí, é a UEFA. A UEFA já tenta a todo momento fazer com que os clubes desistam dessa ideia, intimando, fazendo ameaças, como por exemplo, banir os clubes das suas competições, banir os clubes da Champions e banir os jogadores deles de disputar a Eurocopa e disputar a Copa do Mundo, inclusive. Então, por exemplo, vamos supor que a liga acontecesse agora, nesse momento começasse a valer, e Barcelona, Juventus, Manchester City estivessem envolvidos, a próxima Copa do Mundo a gente não contaria com jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne. Então, além das punições de suas ligas, a gente não teria também jogadores que atuam nessas equipes jogando partidas de competições europeias, Europa League, Copa do Mundo. Acho que a gente perderia, como consumidor de futebol, e os jogadores dessas equipes também perderiam. É o que poderia talvez vir a gerar uma grande revolta ali de jogadores querendo largar esses clubes e tendo que ir para clubes menores, inferiores, clubes que não fazem parte dessa Superliga Europeia. João Castelo Branco, correspondente dos canais ESPN, postou ontem, no domingo, estou gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira, foi no domingo que foi oficialmente comunicado a essa liga. Ele mostrou a revolta de torcedores na Inglaterra. Ele botou os trending topics do Twitter dali de muitos torcedores rivais se apoiando para criticar tudo isso, e os próprios torcedores dizendo que é uma vergonha e cobrando o rebaixamento dos 6 envolvidos, as 6 equipes do Big Six. É algo que mostra aí quanto foi revoltante para os torcedores ver a história dos seus clubes sendo manchada dessa forma. Que até quem fala é o Gary Neville, que é ídolo do Manchester United. Ele emitiu a opinião dele, que é bem forte e precisa sobre esse caso, sobre toda essa situação, que ele fala que ele é um ídolo do Manchester United, mas que ele está decepcionado. Ele está envergonhado, está revoltado com tudo isso que está acontecendo, pelo fato da história do Manchester United. Ele cita, a atual gerência, o atual dono do United, ele cita o atual dono do Chelsea, o atual dono do Manchester City, que eles não são ingleses, eles não têm nada a ver com isso, eles não compreendem a história. Ele cita a história do Manchester United, que ele fala que é um time operário, um time que está acostumado com a luta, com a garra, de buscar o que é dele por direito, de fazer por merecer. E ele cita estar decepcionado com o Manchester United, com essa atitude. Porque basicamente essa liga, que vai ser criada, vão ser 15 donos, atualmente são 12, como eu falei, não vai ter rebaixados. Ela não vai ter rebaixados, vão ser 15 equipes se enfrentando constantemente, ainda tem isso também. Vai ser grandes jogos a todo instante, o que tira um pouco do brilho também. A gente vai ver um Real Madrid enfrentando um Barcelona a todo momento, o Manchester United enfrentando uma Juventus a todo momento também. Então tira um pouco desse brilho e as equipes não serão rebaixadas. Serão mais convidados para formar 20 equipes, que vai ser essa liga. E isso, vai ficar nesse bolo ali. As equipes de sempre, com alguns convidados e beleza. Então o Gary Neville, na sua fala, ele diz muito sobre isso. Ele fala do atual momento do Manchester United, por exemplo. Ele cita o Arsenal. O Arsenal, por exemplo, ele há muito tempo não vem conquistando, ele não vem merecendo uma vaga na Champions. A gente vê um Leicester, um West Ham, principalmente nessa temporada, com melhores campanhas que o Arsenal. Ou seja, o Leicester estaria na competição top do mundo, que é a próxima Champions League hoje. Se acabasse nesse momento, o West Ham também. O Arsenal não estaria presente. Com essa panelinha, com esse acordo, o Arsenal vai estar sempre, porque não tem rebaixamento, o Arsenal vai estar sempre na principal competição do mundo, que seria com as principais equipes nessa Superliga Europeia, tirando o merecimento de equipes menores, como o Leicester, quando foi campeão, por exemplo, disputou uma Champions. Isso acabaria, entraria as equipes convidadas apenas. Ou seja, se tivesse valendo hoje essa competição e acabasse tudo agora para definir as vagas,
o West Ham, o Leicester iriam para uma Champions sem essas 12 equipes gigantes e não teriam o mesmo brilho, não teriam o mesmo espaço. Porque a principal competição do mundo passaria a ser essa Superliga Europeia, porque tem as principais equipes, tem o que todo mundo quer ver, tem o que o mundo consome. Então, onde o Gary Neville fala, eu acho que a fala dele tem um peso maior por ele ser um ídolo do Manchester United. Ele ataca o Manchester United nesse ponto. Ele fala, o Manchester United não tá merecendo, o Manchester United não tem merecido vagas na Champions, tem participado, não tem feito por merecer, tem equipes que buscaram mais, e ele assinando esse contrato, ele se acha o top do mundo, ele acha que merece estar, e ele tá nesse bolo aí, e tá ali. Tá ali porque, sou o Manchester United, mereço estar aqui mais do que, por exemplo, um Leicester, mais do que um West Ham, que talvez faça uma campanha melhor. Apesar do United ser o segundo hoje, o United iria pra Champions. Mas em outras ocasiões, em outras temporadas, o que daqui pra frente vai ser? Essas equipes vão estar sempre ali no bolo, na principal competição. Tottenham é outro. O Arsenal, por exemplo, equipes que hoje, se o campeonato acabasse neste exato momento do que eu tô gravando o vídeo, não estariam na Champions. Estariam na Superliga Europeia, principalmente. Tem uma imagem que circulou, né, que diz que futebol foi criado pelos pobres e roubado pelos ricos. E é um exemplo do que a gente tem, porque meio que a criação dessa liga, dessa Superliga Europeia, é meio que para isso. Deixar os clubes ricos mais ricos ainda, enquanto os clubes menores, pequenos, eles vão sofrer mais ainda. Para conseguir criar sua história, conseguirem ficarem fortes e tudo mais. E é onde tem gerado toda essa revolta. Eu até brinquei no meu Twitter, eu falei que eu vivi para ver a união de torcedores do Barcelona e Real Madrid, do Milan e Inter de Milão, do Liverpool, United e City, porque é uma revolta gigante. A organizada do Liverpool já falou que ia tirar as bandeiras de Anfield, porque ele não compactua com isso, não consegue apoiar alguém que coloca a ganância pelo dinheiro ali acima da integridade do esporte. A torcida do Chelsea também já convocou protestos para hoje no Stamford Bridge ali para protestar, não contra o time, mas contra a diretoria, contra os responsáveis que toparam fazer parte disso. E é só a ponta do iceberg de tudo que tem para acontecer, de muita coisa que isso pode afetar, que pode interferir. A gente tem as ligas convocando reuniões com os clubes que não participaram disso, a gente tem a Liga Italiana convocando reuniões com os clubes que não estão lá dentro, a Premier League convocando reunião também com os 14 clubes que não são esses 6 aí do Big Six que estão fazendo parte disso. Então tem muita coisa para se resolver, tem muita coisa para se conversar, para tentar fazer esses 12 aí até o momento de desistirem da ideia. A Federação Alemã segue sendo contrária a isso, a francesa também segue se pronunciando contra. Boris Johnson, que é ministro da Inglaterra, já falou que vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Então tem muita coisa envolvida e tem muita coisa que será envolvida caso tudo aconteça de fato. E quando eu digo que tem muita coisa acontecendo em pouquíssimo tempo, é realmente porque todo momento tem alguma informação nova, algo que surge. E a gente tem, igual que eu falei também, é uma ponta do iceberg de muita coisa que vai ser afetada. Por exemplo, agora a gente tem a Champions League, né? A gente já tá nas fases semifinais. E das 4 equipes nessa fase aí, nas semis, a gente tem 3 envolvidos nessa Superliga Europeia, que é o Real Madrid, o Chelsea e o Manchester City. O Jesper Moller, que é membro do comitê executivo da UEFA, já falou que esses 3 clubes têm que ser excluídos. E depois eles vêem como é que termina essa Champions. Se dá o título para o PSG ou se bota alguém no lugar. Então, a gente pode ter um PSG campeão por exclusão de Manchester City, Chelsea e Real Madrid. Simplesmente, o jogo nem pode acontecer. Então, eu falei, tem muita coisa acontecendo em pouco tempo, tem muita reunião, muita conversa. Os chefões de cada lado estão batendo a cabeça para tentar solucionar isso e intimar, né? Intimar para que esses 12 clubes desistam dessa ideia. Igual, por exemplo, na Premier League, se os 6 clubes de fato fossem excluídos da competição, as equipes classificadas para Champions hoje, nesse exato momento, seriam Leicester, West Ham, Leeds e Everton. Nós teríamos esses 4 clubes classificados para a próxima edição da Champions League. Então, é muita coisa que interfere, é muita coisa que vai bagunçar se tudo acontecer. E um outro exemplo que eu estava falando dos jogadores, né, onde a gente tem ali o Ceferin, que é o presidente da UEFA, ameaçando os jogadores dessas equipes de não poder disputar a Eurocopa, não poder disputar uma Copa do Mundo. Isso mais pra frente, ou até no momento também que isso começar a valer, pode gerar um problema, porque os jogadores... A gente tem jogadores que gostam de Copa do Mundo, que sonham com isso e não vão querer fazer parte. Às vezes eles vão querer ir para um clube menor, um clube que não esteja fazendo parte dessa Superliga Europeia, só para poder disputar uma Copa, poder honrar a sua seleção, né? A gente tem, por exemplo, o Richarlison, a gente vê nas entrevistas, a gente sabe como é que ele é apaixonado por seleção, como é que o sonho dele maior é uma Copa do Mundo. Então, por exemplo, usar o Richarlison como exemplo. Ele tá no Everton. O Everton não tá nessa Superliga Europeia, mas a gente já viu diversas vezes o Barcelona rondando ele, Manchester United fazendo proposta por ali. Então,
isso às vezes tiraria a possibilidade do Richarlison algum dia jogar por esses clubes, pelo amor que ele tem pela seleção. Ou seja, a gente teria o Richarlison por mais tempo no Everton. É ruim? Não é ruim, mas é um jogador que vai ficar nisso, sabe? No Everton ali, tá, ou no outro clube também que não faça parte e tal, e vai ter que caçar seus rumos. Assim como um top jogador também desses clubes da Liga Europeia. Se ele quiser, ele vai ter que caçar um clube fora daquilo. E a gente sabe como é que é importante estar num clube gigante, num clube grande, mas para poder talvez defender sua seleção, ele terá que regredir, digamos assim. Ele terá que ir para um clube de menor expressão e enfrentar todas essas adversidades por conta disso. É o que eu falei, aparentemente tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa acontecendo. Nesse exato momento que eu estou gravando aqui já pode ter novas conversas, já pode ter novas tretas, novos acordos. Então, estou falando aqui do que eu vi, tem muita coisa para ler ainda, o que eu entendi sobre os pontos que eu destaquei, né? Acabei falando um pouco mais sobre o lado dos ingleses, até por conta da página aqui da Premier League. E é isso. A própria UEFA também já anunciou mudanças na Champions que vão começar a valer a partir de 2024. Vão ter mais equipes, vai ser outro modelo totalmente diferente do que a gente conhece hoje. E parece que isso talvez amenize um pouco essa ideia dos clubes aí, mas não é uma garantia de nada. Então vamos ver o que resolve, o que se acerta e torcer para que tudo seja feito da melhor forma possível, sem prejudicar nada, ninguém, sem afetar a Copa do Mundo, afetar nada do que a gente conhece e que mantenha aí, até para também no futuro não tirar também tudo que a gente viu de Champions, esse merecimento não ser, Champions não vale nada pelas futuras gerações, né? Tirar esse mérito de tanta coisa que a gente viu ser construída aí diante dos nossos olhos, aí que a gente acompanhou equipes, jogadores fazerem e tudo mais, que suas marcas, números, recordes, enfim. Vamos torcer. Sou Júlio Velasco, brigadão geralzão aí que acompanhou até aqui. Tamo junto, vamos acompanhando aí, qualquer coisa a gente volta com mais atualizações sobre o caso, vamos aguardar. Você me encontra nas redes sociais, @eujuliovelasco, só jogar aí. Ou também na Pele da Depressão, né? Menino Pele é dos perfis Premier League da Depressão. Tamo juntão, convidando aí geral que não conhece ainda, se inscrever no canal, deixar o like, o dislike, curtir. Ou se você estiver vendo no IGTV pelo Instagram aí, acompanhar também. E é isso, aquele abraço, tamo junto.